Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao projeto humano e hoje nós vamos falar a respeito da regência de Deus. E para começar a história, eu vou contar para vocês uma vivência que eu tive, com a luz em uma concentração espiritual, aonde me foi mostrado o seguinte: eu, de repente, fui levado para o alto, um lugar bem alto, e as coisas foram mudando, mudou de dimensão, e de repente, assim, olhava para baixo e via a terra, e toda a terra tinha sido transformada tipo num anfiteatro. E dentro lá do anfiteatro estava uma orquestra imensa, e essa orquestra daí observava a batuta de Deus. Deus estava acima e ele, com a batuta, comandava a melodia, a música. E aí ele falou comigo e disse: olha, eu vou mostrar para você, todos eles tocando, cada um com seu instrumento, e olhando para a minha batuta, para a minha regência. E então eles começaram a tocar e todos observavam, a regência de Deus, e ficou uma música inexplicavelmente linda, maravilhosa, realmente uma coisa divinal, e todo mundo acompanhando aquela regência. Aí terminou a música e Deus falou: agora eles vão tocar a música, mas um que outro só que vai olhar para a minha batuta, para a regência. E aí começou a música. Foi uma coisa horrível, era tudo desafinado e uma música quase que insuportável de se ouvir, nem era uma música. Porque ninguém olhava para a regência de Deus e até pelo contrário, um ficava olhando para o outro e criticando o outro, em vez de olharem para a regência de Deus. E aí Deus falou: olha, assim vive a humanidade. Eles não olham para a minha batuta, não olham para a minha regência, não observam os movimentos que eu estou fazendo para acompanharem os movimentos. E por isso, a vida aí na Terra fica igual a essa música. Fica uma coisa horrível que não dá nem sequer para escutar. Bom, seguindo daí, tudo bem, entendi todo. O lugar onde eu estava e escutava era uma coisa bem magnífica. Depois, tudo voltou ao normal e eu tive tempo para refletir sobre isso tudo. E o que eu quero dizer é que é o seguinte: a vida aqui na Terra, que Deus deixou para nós, tudo é uma didática para que a gente possa aprender com essa didática. E dentro da didática de Deus, Ele, por exemplo, criou nós aqui na carne. Nós sabemos que temos um espírito, mas para a gente existir nesse plano, nós temos a matéria, o nosso corpo humano, que é feito por uma cabeça, 4 membros, tronco e os órgãos internos que tem no tronco. E o que acontece? Só tem uma cabeça. Porque as pessoas às vezes pensam: mas só tem um Deus, ou uns acham que tem muitos deuses, e na verdade Deus coloca que só tem uma cabeça. Até acontecem situações de nascerem gêmeos que são grudados um no outro,
e que daí eles têm duas cabeças e é muito complicado de viverem as duas cabeças no mesmo corpo, não dá certo. Então, na natureza, todos os seres têm uma cabeça. Existem algumas aberrações, eu sei que pode nascer cobra com duas cabeças, eu já vi, mas o negócio atrapalha demais. Então, para representar Deus, é uma cabeça, é um. E aí, tudo converge para essa cabeça. Dentro de nós temos todos os nossos órgãos. E vejam bem, Deus criou de uma forma que quem controla tudo é nosso cérebro, mas existe uma área do cérebro chamada neurovegetativa que a gente não sabe, não tem consciência de como ele age, mas controla todos os nossos órgãos internos, regulando o funcionamento de cada órgão de acordo com a função daquele órgão. E nós temos as portas de entradas e de saídas. A gente come, bebe pelo sistema digestório e elimina depois aquilo que foi processado pelo sistema urinário, pelo sistema digestivo de novo, evacuando, tirando fora aquilo que já foi usado e que não presta. E dentro desses órgãos todos tem os rins, tem o pulmão, que daí também entra ar e sai ar, ele tem uma função mista de entrada e saída, o pulmão. Como tem a pele, que também pode entrar e sair em coisas. Então, tudo isso regula o funcionamento do nosso organismo. E nós, ao comer, ao beber, nós temos a nossa escolha, comer e beber aquilo que a gente gosta. Mas, se a gente comer coisas mais pesadas, gorduras, exagerar, não controlar, porque hoje nós temos o conhecimento do que é saudável, do que não é saudável. E se a gente não controlar, a gente intoxica o nosso corpo. Os rins têm que se virar para eliminar, porque é tudo detalhes, é micro, são infinitos itens e é tudo regulado para manter o equilíbrio e a harmonia. E a gente às vezes se intoxica pela nossa vontade porque não observa e aí acaba tendo problemas de saúde, pessoas que bebem e no outro dia acordam enjoadas, com ressaca, mas a pessoa está insistindo em intoxicar o seu corpo. Da mesma forma, vem a questão, então, a primeira coisa que Deus quer é que a gente aprenda a cuidar do nosso corpo, porque é cuidar da vida. E em segundo, porque sem o corpo a gente não vive aqui, então tem que ter ele primeiro para poder viver. Aí, o objetivo maior de estar vivo é o espírito, que é ele que dá a vida, a matéria, ao nosso corpo humano. E da mesma forma como certas coisas que a gente alimenta ou bebe podem nos intoxicar, o espírito ele acaba sendo também intoxicado por N coisas dessa vida. Então, nós precisamos, assim como cuidamos do corpo, nós precisamos também cuidar do nosso espírito. E para cuidar do nosso espírito, nós temos que buscar essa regência de Deus. E Ele informa a verdade através da comunicação oficial que fez com os homens, que é a Bíblia. Embora a Bíblia tenha muito simbolismo e não tem tudo, mas tem o necessário para a gente entender sobre Deus. E daí a gente precisa principalmente entender Jesus, que é quem Deus estabeleceu
como nosso Senhor, aquele que vai nos retirar daqui, quem conseguir alimentar o espírito com a regência de Deus. Porque daí Jesus vem e informa tudo que a gente precisa para poder seguir a Deus. E o grande problema nosso, da humanidade, é a nossa vontade, os nossos desejos, que fazem a gente querer coisas que vão intoxicar o nosso espírito. E nós temos que entender que, se a gente intoxicar nosso espírito, ele vai passar mal, assim como o corpo tem enjoos, tem dor, o espírito vai ter mágoas, raivas, vai ter tristezas, desânimos, vai ter vontade de se vingar. E isso tudo intoxica o espírito e ele fica doente. E assim a humanidade tem vivido seguindo a sua própria vontade, satisfazendo seus desejos, satisfazendo aquilo que traz um prazer imediato, não percebendo que está se intoxicando e que com isso começam a dar coisas erradas em sua vida, porque não está de acordo com a regência de Deus. Então, o segredo, de cada músico que toca aqui, que somos nós, cada um está tocando a vida, tocando do seu jeito, é ele olhar para a regência de Deus e não tocar apenas de acordo com a sua vontade. Porque se tocar só com a sua vontade, é que nem você comer só aquilo que te dá prazer, se enche de doces ou de gorduras e depois intoxica o corpo e vai passar mal, ou até ter uma doença ou doenças que podem te levar à morte. E assim é o nosso espírito, seguindo a nossa vontade, sem observar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós conseguimos resumir em 3 palavras, porque assim é lá, que é o amor, a verdade e a justiça. A vontade de Deus é que a gente seja amoroso, verdadeiro e justo. Embora a gente muitas vezes não consegue, mas a ideia que Deus quer é que a gente procure isso, que a gente perceba quando a gente não está sendo amoroso, que a gente perceba quando está sendo injusto e principalmente que perceba quando você não é verdadeiro. Porque um organismo funcionando bem, o nosso corpo funcionando bem, ele está em harmonia, está em paz e a pessoa sente o bem-estar. E assim é o espírito. Se ele estiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai funcionar bem e a pessoa vai ser amorosa, vai ser verdadeira e vai ser justa, porque ela é tocada pelo Espírito Santo. E daí, quando ela sai fora dessas referências da luz, ela se sente mal. Porque o Espírito Santo tem esse poder. A pessoa que está sendo cuidada pelo Espírito Santo, que ela está conectada com ele, quando ela faz uma coisa errada, ela se sente mal. É o Espírito que faz ela se sentir mal, porque não está correto aquilo que ela fez. Aquilo vai trazer prejuízos e sofrimento para os outros e para si mesmo. Então, a pessoa sente aquela coisa ruim. Isso é bom, significa que o Espírito ainda está se importando contigo. Agora, quando a pessoa faz um monte de coisa errada e não sente nada, é porque o Espírito se retirou. Ele já entendeu que não está valendo a pena investir e cuidar de você. Aí você faz as coisas erradas e não sente nada, parece que está tudo normal. Mas quando você está conectado com o Espírito, ele vai fazer você se sentir mal quando fizer uma coisa errada.
Então, para que a gente desenvolva, que a gente toque a nossa vida numa sinfonia que agrada a Deus, temos que sempre olhar para a regência dele. E o segredo é um só, é você olhar, porque dentro de uma pauta musical, quando pega ali a pauta mesmo, que tem toda a estrutura da música, quem entende a pauta, ele vai ler a pauta, e quando tem uma orquestra que tem muitos instrumentos, tem um entra num aqui, o outro entra depois, e depois entra todo mundo junto, mas tem a vez de cada um, que ele vai entrar e sair da música de acordo com a vez dele. E ele precisa ficar atento e cuidar a vez dele. Se ele ficar olhando e cuidando do outro, ele vai perder a vez dele e vai dar errado. Então, isso é para mostrar para vocês que o segredo da gente crescer espiritualmente é cuidar da sua vida, não da dos outros. Ah, mas fulano está fazendo não sei o quê. Mas cabe a você, você é o fiscal dele, ir lá e, enfim, tentar corrigir? Não. A gente tem que tentar ajudar de acordo com a disponibilidade, a condição da pessoa. Se a pessoa não está aberta, você vai ter conflito. Então, a gente tem que cuidar de si e não do outro. Muitas pessoas ficam só olhando o outro tocar e botando defeito, que ele está errando as notas, que está desafinado, que não está certo. E não olham como eles estão tocando. Então, esse é o segredo da vida. Cuidar de si. A tua relação com Deus, para que você possa estar dentro da regência de Deus. Porque se não for assim, você vai perder os movimentos que ele está fazendo, porque a música não para. Está sempre tocando a nossa vida enquanto estivermos vivos, aqui nesse plano, não para, está sempre acontecendo coisas e nós temos que estar tocando afinado de acordo com a regência de Deus. Então, a mensagem de hoje é essa, para que vocês percebam que há uma regência sobre as vidas, que as vidas não são ao acaso, que não está tudo solto para ficar cada um experimentando, não é necessário. Deus informa, assim dá certo. Do outro jeito, não dá certo. Então, para que a gente insiste em fazer só nossa vontade e não olhar a vontade de Deus? Não olhar a sua regência, o que Ele está trazendo verdadeiramente, para que a gente possa, então, tocar a música afinadinha para ficar linda, e assim a vida fica bonita para todos e todos ficam felizes. Mas, infelizmente, essa realidade nesse plano não existe. São apenas algumas bolhas de pessoas que conseguem realmente viver de acordo com essa regência, e a grande parte da humanidade fazendo a sua própria vontade, e a gente vê o resultado, que é as notícias, o sofrimento, a dor, as guerras, e as tristezas, e as perdas, e as mortes, e as doenças, e tantas coisas que estão sempre acontecendo. Então, é tudo culpa dos seres humanos, de nós, que não observamos essa regência de Deus, e Ele está ali pronto sempre para nos orientar e para fazer os movimentos que vão levar a nossa vida para a eternidade e para a felicidade verdadeira que está lá, na infinita perfeição da eternidade da luz. Então, que Deus os abençoe a todos, ilumine e traga para vocês a reflexão sobre a regência de Deus.